Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 2 Reis. A profecia de Elishá se cumpre. Os 4 homens voltaram para Shoron. Ao se aproximarem da cidade, gritaram para a sentinela principal: "Somos judeus." Quando foi verificado que eles não eram o inimigo, foram autorizados a entrar. Eles relataram o que viram. "Fomos ao acampamento de Aram. Não há viva alma lá. Os cavalos e jumentos estão amarrados e as tendas estão totalmente abastecidas com os pertences dos inimigos." A sentinela principal passou a mensagem para os guardas no palácio do rei, que a retransmitiu ao rei. Mesmo sendo ainda o meio da noite, a notícia foi tão surpreendente que o rei se levantou e convocou uma reunião urgente com seus ministros. Uma discussão acalorada começou. O que aconteceu com o inimigo? Qual seria o melhor plano? As opiniões estavam divididas. O rei declarou: "Isso é uma armadilha. Os inimigos sabem que estamos morrendo de fome, então eles devem ter se escondido nos campos, esperando pelo nosso exército entrar em seu acampamento. Assim que pusermos o pé lá, eles irão nos dominar. Em seguida, será fácil para eles conquistar nossa cidade." Surpreendentemente, o rei não relacionou o relato desses eventos milagrosos com a nevoá que ele ouviu de Elishá no dia anterior, que a fome iria parar. Talvez sua mente não estivesse clara naquele momento, ou então ele teimosamente se recusou a admitir que os 2 fatos estavam conectados. Os ministros não tinham certeza de como interpretar essa reviravolta nos acontecimentos. Finalmente, o ministro sugeriu: "Vamos investigar. Vamos pegar 5 de nossos últimos cavalos sobreviventes e enviá-los com cavaleiros para o campo Arami. Na pior das hipóteses, podemos perder nossos homens e nossos cavalos. Mas já que a fome está tão terrível, eles estão condenados de qualquer maneira, a menos que encontremos comida rápido." Finalmente decidiu-se arriscar 2 homens. Tomando 2 dos melhores cavalos, eles partiram acompanhados por uma severa advertência do rei para ficarem em alerta e retornarem imediatamente se encontrarem qualquer perigo. Eles furtivamente se aproximaram do campo inimigo e encontraram o acampamento totalmente abandonado, assim como Gehazi e seus filhos tinham relatado. Cavalgando para o leste do acampamento Arami em direção ao rio Jordão, os 2 cavaleiros notaram que a estrada estava repleta de roupas, armas e outros objetos. Aparentemente, os inimigos tinham escapado com pressa, jogando fora tudo o que podiam dispensar a fim de aliviar sua carga. Hashem os havia feito fazer isso para que os judeus vissem claramente que o inimigo realmente se foi. De volta a Shoron, os 2 mensageiros anunciaram: "É seguro entrar no acampamento Arami." Todos os Arami se foram. A notícia se espalhou como um incêndio incontrolável pela nação e não houve como conter a multidão faminta. Sem nem mesmo esperar pela permissão do rei, os residentes de Shoron subiram ao acampamento de Aram e serviram-se da comida disponível. Eles também juntaram os despojos. Um grande suprimento de grãos foi armazenado no acampamento Arami. Esse excedente fez com que o preço dos grãos caísse rapidamente. Por 1 shekel, podia-se comprar uma medida de trigo fino ou 2 medidas de cevada, exatamente como Elishá havia predito, e exatamente no momento em que Elishá previra que aconteceria. O rei estava ansioso para estabelecer a lei e a ordem e por fim a pilhagem. Os oficiais ficaram encarregados dos grãos para evitar mais roubos. O rei ordenou ao oficial que o havia acompanhado anteriormente a Elishá: "Fique no portão de Shoron e supervisione as vendas de grãos." O rei lembrou-se de que Elishá amaldiçoou aquele oficial. Ele pensou: "Vou deixá-lo no portão, que é um lugar público, para que ele esteja a salvo de perigos." Só que ele esqueceu que a palavra de Hashem sempre se cumpre, não importa o quão habilmente uma pessoa tente contorná-la. O 16º e último milagre de Elishá: a punição do oficial. Havia um enorme empurra-empurra no portão de Shoron, o principal mercado. Após 7 anos de fome insuportável, o povo estava impaciente para comprar comida. Esse oficial foi empurrado ao chão e pisoteado sem querer até a morte pelas massas. Ele teve uma morte terrível em cumprimento às palavras do profeta.
Você verá minha profecia cumprida, mas não desfrutará da bênção de Hashem. Ele foi punido midá kenegd midá, já que ele pisou sobre a palavra de Hashem através de sua zombaria, ele foi pisoteado. Já que ele zombou dizendo a Hashem, não pode fazer aberturas no céu de onde choverá comida. Consequentemente, ele morreu na abertura do portão de Choron. Ele não mereceu usufruir nem sequer de uma parte da bênção de Hashem, porque se recusou a acreditar que essa bênção seria cumprida. Da mesma forma, alguém que nega que Hashem ressuscitará os mortos no futuro será punido e não será ressuscitado. No entanto, a morte desse oficial foi em seu próprio benefício. Como ele foi punido por seu pecado neste mundo, ele não perdeu sua parte no Olam Abá. Todos esses grandes milagres, o fim da fome, que claramente não foi uma conquista militar, mas causada por Hashem, e o cumprimento do decreto de Elishá com relação ao fim da fome do oficial, deveriam ter levado o rei Yehoram e os judeus a completarem sua teshuvá. No entanto, eles eram viciados em idolatria e não tinham força de vontade para parar. Podemos entender isso melhor se pensarmos em todos os fumantes que gostariam de parar, mas não têm força para isso, e de todas as pessoas que gostariam de fazer uma dieta, mas continuam comendo. Então, a adoração de ídolos continua a florescer no reino de Israel. Os Pesukim passam a descrever a grandeza do profeta Elishá. A mulher Shunami recupera sua propriedade. Antes que a fome em Eretz Israel tivesse começado, o profeta Elishá aconselhou a mulher Shunamite: eu sei que Hashem decretou uma fome na terra que irá durar 7 anos. Sugiro que você se afaste desse país junto com sua família enquanto durar a fome. Elishá fez de tudo para ser gentil com a mulher que havia sido hospitaleira com ele. Depois de ter ressuscitado seu filho, ele também a aconselhou a respeito da fome que se aproximava. O profeta acrescentou uma advertência: quando você viver entre os não-judeus, lembre-se de ficar longe deles a fim de não ser influenciada por seus hábitos. Se não fosse pelo conselho de Elishá, a mulher Shunamite nunca teria deixado Eretz Israel. Ela claramente se lembrava da história de Elimelech, um judeu rico que viveu no período dos juízes. Quando Elimelech se mudou para Moab durante uma fome, Hashem ficou descontente com ele e ele morreu lá. Posteriormente, seus filhos Mahlon e Quilion casaram-se com mulheres moabitas, Ruth e Orpá, e também eles foram punidos com a morte. Já que agora a mulher Shunami era rica e famosa, sua saída de Eretz Israel poderia ser um golpe para seus companheiros judeus. No entanto, como o profeta a aconselhou a partir, ela obedeceu e imediatamente se mudou com sua família para a terra vizinha dos Pelistima, que não foi afetada pela fome. Ela amava a Terra Santa e não queria se mudar para muito longe da terra dos Pelistim. Ela poderia facilmente retornar a Eretz Israel assim que a fome acabasse. Graças ao conselho de Elishá, a mulher Shunamite e sua família não sofreram nada durante aqueles anos difíceis. Quando a fome acabou, ela voltou imediatamente para casa com sua família, mas ao retornar ela teve uma surpresa desagradável. Estranhos viviam em sua casa alegando ser os proprietários. Eles haviam tomado posse de seu campo e vinha e se recusaram a admitir que eram dela. A mulher decidiu viajar para Choron para reclamar com o rei judeu, pedindo-lhe que fizesse justiça. Quando Elishá originalmente quis retribuir à mulher Shunamite por sua bondade, ele perguntou a ela: você precisa de um favor do rei ou de um general? Naquela ocasião, ela respondeu negativamente. Agora, realmente, ela precisava de um favor e, embora Elishá não estivesse presente quando ela chegou à corte do rei, o Zerut do navio a ajudou e o assunto foi de fato resolvido pelo rei. Hashem fez com que ex-servo de Elishá, Gehazi, estivesse em Choron e falasse com o rei. Os Pesukim o chamam de o rei de Israel, sem mencionar seu nome. De acordo com uma explicação simples, era Yehoram. Gehazi foi quem o informou que os soldados Arami haviam abandonado o acampamento. Isso explica porque o rei falava com ele, embora ele tivesse de Sarat.
exatamente no momento em que a mulher Shunamite chegou. Conversando com Gehazi, o rei perguntou por que Elisha não o curou de sua tsarat. Gehazi explicou que havia sido amaldiçoado pelo profeta. O rei ficou impressionado. Isso é incrível, ele gritou. Deixe-me ouvir mais sobre os milagres de Elisha que você testemunhou pessoalmente. Bem, Gehazi começou a relatar. Quando estávamos em Shunem, fomos convidados para a casa de uma mulher maravilhosa. Ela não tinha filhos. Meu mestre prometeu a ela um filho e suas palavras se concretizaram. Mais tarde a criança morreu e meu mestre o ressuscitou. Gehazi estava prestes a descrever esse milagre em detalhes quando os servos do rei trouxeram uma mulher. Ela tinha um problema que queria que o rei resolvesse para ela. Gehazi não conseguia acreditar no que via. Lá estava a mulher Shunamite. Na verdade, ela estava bem longe da corte real naquele momento, mas Hashem milagrosamente encurtou o caminho e a levou às pressas para o palácio para impedir Gehazi de falar sobre o milagre. Gehazi era um rachá, e Hashem não queria que um homem perverso falasse de seus louvores. Vossa Majestade, Gehazi exclamou, aqui está a mulher de quem falei. Ela é a mesma mulher cujo filho Elisha ressuscitou. Gehazi chamava seu mestre apenas pelo primeiro nome, Elisha, sem conceder-lhe a honra de chamá-lo de o profeta Elisha. Isso era um grande chutzpah. De acordo com a Allahá, um filho não pode se dirigir a um pai ou se referir a ele pelo primeiro nome, nem um aluno pode fazer o mesmo em relação a seu profeta de Torá. Mas Urashá Gehazi não tinha respeito por seu mestre. A propósito, o rei também se referia ao profeta somente pelo primeiro nome, o que era errado. O rei voltou-se para a mulher. Conte-me sobre o milagre da ressurreição de seu filho. Ela o fez e então expressou sua reclamação. O rei teve um interesse especial no caso dela. Ele chamou um oficial e ordenou-lhe: quero que você providencie para que esta mulher recupere toda a sua propriedade. Durante os anos em que ela esteve fora, alguém se serviu de sua casa e de seus campos, roubando a colheita. Certifique-se de compensá-la pela sua perda com fundos do Tesouro Real. Já que aqueles foram anos de fome, como havia colheita nos campos, Mean Luiz sugere que esse incidente ocorreu 2 ou 3 anos depois da fome. A mulher Shunamite estava feliz. Essa última ordem foi além do que ela ousou esperar. Vemos que o Navi retribuiu para essa mulher cuidadosa, para essa mulher caridosa, bem muito maior do que ele jamais recebera dela. Elisha viaja para Damasek. Gehazi continuou a se desviar do caminho da Torá. Depois de incitar os judeus a adorarem os bezerros nos templos de Yeravã, ele deixou Eretz Israel. Ele preferiu viver entre não-judeus e agir como eles. Ele se estabeleceu em Damasek, capital de Aram. Ao mesmo tempo, Elisha também viajou para Damasek. Por quê? Antes de Elial falecer, ele recebeu 3 ordens de Hashem. Primeiro, nomear um novo rei sobre Aram, no lugar de Ben-Hadad. Seu nome era Hazael. Segundo, nomear Jeú como o próximo rei do reino de Israel. Ele acabará por exterminar a família idólatra de Ahav. 3. Nomear Elisha como seu sucessor. Elial cumpriu apenas a 3ª ordem. Ele não poderia cumprir as outras 2 porque as circunstâncias haviam mudado. Depois de avisar ao rei de Ahav que ele morreria junto com sua família inteira por causa de seus pecados, Ahav se arrependeu. Hashem não deu a eles outra chance. A punição será adiada até que o filho de Ahav seja rei, ele disse. Se esse filho também agir de maneira perversa, a punição se cumprirá naquele tempo. Elial, portanto, entendeu que ainda não era o momento certo para ungir Jeú como rei no lugar de Ahav, nem o próximo rei de Aram, que oprimia o perverso rei judeu e os ímpios judeus como forma de punição. Devia ser nomeado ainda. Em vez disso, ele instruiu seu aluno Elisha a cuidar desses assuntos quando chegasse a hora certa. Agora Elisha soube que Ben-Hadad estava doente, visto que o filho de Ahav, o rei Jehoram,
Não havia melhorado, apesar de todos os milagres de Elishá, o novo rei seria escolhido em Aram, e ele puniria Jehoram por todos os seus pecados. Elishá sentiu que era o momento certo para esta missão, e é por isso que ele viajou para Aram. Ao mesmo tempo, Hashem fez com que essa viagem acontecesse por um motivo mais profundo. Em Damasek, Elishá ouviu que seu ex-servo Gehazi havia se livrado totalmente do jugo da Torá. Ele percebeu que tinha lidado muito duramente com ele. Elishá queria falar com ele e convencê-lo a se arrepender, mas quando Gehazi estava diante de seu antigo mestre, ele falou muito abertamente: "Você sabe muito bem que eu não posso fazer teshuvá. Eu induzi muitos judeus ao pecado e, consequentemente, Hashem não aceitará minha teshuvá. É verdade que a teshuvá é muito difícil para quem desviou os outros do caminho, mas não é impossível." Elishá viu que Gehazi estava procurando desculpas. Mesmo assim, ele tentou o seu melhor para trazê-lo de volta. Alguns dizem que, para conquistar Gehazi, Elishá até mesmo curou de sua tsarat, mas era tarde demais. Gehazi não estava interessado. Não importa o que acontecesse. Ele continuou em seus maus caminhos e estava apartado para sempre da nação judaica. Enquanto isso, o rei Arami doente, Ben-Hadad, soube que o navio havia chegado a Damasek. Elishá era famoso em toda parte, especialmente entre os aramim, porque ele havia curado Naamã, seu general, e por ter enviado de volta seus soldados ilesos, inclusive alimentando-os primeiro. O rei ordenou a seu oficial Hazael: "Leve um presente para o homem de Deus, pergunte a ele o que Deus decretou com relação à minha doença. Peça-lhe que ore por mim." Hazael honrou Elishá com um presente verdadeiramente digno de um rei. Ele reuniu uma enorme coleção da comida mais deliciosa que Damasek tinha a oferecer, carregando-a sobre 40 camelos. Além disso, ele levou uma pérola muito valiosa para presentear o navio. O rei não pediu a Elishá que fosse até ele. Ele, de bom grado, enviou um mensageiro para ver o navio no lugar onde ele estava. Hashem organizou tudo isso a fim de tornar as coisas mais fáceis para Elishá. A mensagem de Elishá para o rei Ben-Hadad. Quando o oficial Hazael chegou a ele, se apresentou humildemente diante do profeta e ofereceu-lhe o presente do rei. Elishá aceitou. Ele sentiu que, se o povo ouvisse que um mensageiro do rei Arami tinha vindo saudar um profeta de Hashem, levando um presente luxuoso, resultaria em um Kiddush Hashem. Contrariamente, Elishá se recusou a aceitar um presente no caso de Naamã, para que não parecesse que ele estava recebendo pagamento por seus serviços, como um médico comum faria. Hazael disse: "O rei de Aram me enviou para perguntar: vou me recuperar da minha doença?" Elishá respondeu: "Vá e diga a seu rei: você viverá. Mas, cá entre nós, isso não é verdade. Hashem me mostrou que ele irá morrer." Pergunta: por que Elishá disse ao oficial para dar a Ben-Hadad uma mensagem falsa? Elishá não disse uma mentira de fato. O Passuque 8:10 não é muito claro. De acordo com uma explicação, Elishá estava dizendo: ele viverá e se recuperará de sua doença atual, embora possa morrer por uma causa diferente. De fato, foi o que aconteceu. Rabbeinu Avraham ben Arambam e Malbim também há uma diferença entre o Queri e a forma como o Passuque é lido, e o Ketiv, a forma escrita, para mostrar que Elishá formulou a mensagem de maneira obscura. De acordo com a forma escrita, ela diz: você não viverá, enquanto o Passuque é lido como: diga a ele, você viverá. Elishá estava indicando a Hazael que ele não deveria revelar a verdade ao rei. Pergunta: por que Elishá disse ao oficial para dar a Ben-Hadad uma mensagem falsa? Resposta: se Ben-Hadad soubesse que estava morrendo, ele poderia nomear seu filho como seu sucessor. Elishá não queria que isso acontecesse, pois inevitavelmente resultaria em lutas pela realeza. E Hazael foi escolhido por Hashem para ser o próximo rei.
Assim que Elixá deu essa mensagem a Hazael, ele foi dominado por uma profunda tristeza. Ele previu que coisas terríveis que aconteceriam sob o governo do próximo rei Hazael. Lágrimas começaram a escorrer pelos seus olhos e em seu coração. Elixá implorou a Hashem para ter misericórdia dos judeus, sabendo que Hashem aceita uma tefilá que é acompanhada de lágrimas. Ele se afastou de Hazael e tentou conter o pranto porque não queria dar ao oficial Arami, o inimigo dos judeus, a satisfação de ver um judeu sofrendo. Mas ele não conseguia se controlar. Finalmente ele explodiu em um choro ruidoso. Hazael estava confuso. Pelo que ele podia ver, o único motivo do choro era a morte do rei Ben-Hadad. Por que o Navi deveria estar tão impressionado com a morte de um rei Arami que havia importunado Bnei Israel? Por que meu mestre está chorando? Ele perguntou surpreso. Elixá revelou: Eu prevejo com meu espírito profético que você fará coisas terríveis para Bnei Israel. Seu exército irá colocar fogo em nossas cidades fortificadas. Você irá matar nossos jovens pela espada, seus soldados irão esmagar nossos pequeninos no chão e atacar violentamente nossas mulheres. Mas mesmo o rei Ben-Hadad nunca havia cometido tais atrocidades. Sempre houve momentos de relativa quietude entre os conflitos. Além disso, Ben-Hadad nunca abusou de mulheres e crianças judias. Mas eu sou apenas um oficial comum, como eu poderia realizar tais façanhas? Questionou Hazael com espanto. Elixá respondeu: Hashem revela seus segredos aos seus servos, os profetas. Hashem me mostrou que você será o próximo rei de Aram. Com essas palavras, Elixá cumpriu a dolorosa missão de nomear Hazael como rei. Para Hazael eram notícias fabulosas e ele voltou ao palácio muito entusiasmado. Quando o rei Arami perguntou o que Elixá quis dizer, o que Elixá lhe disse, Hazael respondeu: Ele disse, você viverá. Confiante em sua posição elevada que se aproximava, o inescrupuloso Hazael fez sua parte para cumprir a profecia. No dia seguinte, o rei teve febre alta. Hazael disse a ele: Meu mestre, permita-me deixá-lo confortável. Ele mergulhou um pano grosso em água fria e o espalhou sobre o rosto de Ben-Hadad. Ele sabia muito bem que isso seria perigoso para o rei. Na verdade, o frio repentino fez com que a condição do rei piorasse. Pouco depois, Ben-Hadad morreu. Conforme Elixá havia predito, Hazael foi nomeado o novo rei de Aram. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.